E aí, pessoal, a principal informação que sai da coletiva de Renato. Nós tratamos todos os assuntos na live que fizemos no início da tarde, mas uma informação merece muito que a gente converse diretamente sobre ela. Me parece que tem uma verdade posta e definitiva dentro do futuro do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Hyundai Motors, que está comemorando 10 anos no Brasil e a Caraway oferece diversos motivos para você comemorar. Adquira o novo HB20, Creta Action ou o novo Creta Limited com taxa zero ou bônus de até R$ 4.500 no seu usado, ou confira outras condições especiais nesse mês de aniversário Hyundai. Você escolhe. E aí, o que acharam? Todos esses modelos estão esperando você na Caraway. Vale a pena conferir. Visite as lojas HMB Caraway, faça um test drive premiado e saia de carro 0 km em Porto Alegre, Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e também Bento Gonçalves, HMB Caraway. Gente, Renato concedeu uma entrevista coletiva e deu um monte de notícias, falou uma série de informações interessantes, falou por que escolheu a logística, criticou dirigente que não sabe de futebol, falou do time, da necessidade de conter o torcedor. Nós acompanhamos toda a entrevista. Mas, unindo duas perguntas, nós tivemos uma resposta que muitos queriam saber. E eu não vou dar opinião, o que eu acho, vocês sabem que eu gostaria que o Grêmio mudasse tudo. Né? Eu disse isso para vocês, vamos mudar tudo. O Grêmio tem que trocar a comissão técnica, tem que trocar o departamento médico. A minha opinião era de troca total do trabalho do Grêmio. Mas não é o que vai acontecer. Quando perguntado por Diego Torres, ele disse, lógico que eu quero ficar. Quando perguntado da vontade de Renato, ele disse, lógico que eu quero ficar. Essa foi uma das últimas perguntas da coletiva. Se tu unir essa pergunta e trazer ela para antes das perguntas das críticas aos dirigentes, tu tem a verdade da coletiva. Renato será o treinador do Grêmio no ano de 2023. Nós podemos afirmar isso. Apesar de muito tempo ele ter dito, não, o pensamento está em conseguir a classificação, o pensamento é esse, é preciso ver muita coisa. Mas, tanto Alberto Guerra como Odorico Roman já revelaram o interesse de renovar com o Renato. Já colocaram que Renato é sim o nome principal para a temporada de 2023. Dito isso, com a vontade de Renato, que deixa claro, lógico que eu quero ficar. Ele disse, está escrito lá. Quando tu une isso, e principalmente a maneira como ele tratou contratações e a relação com os dirigentes, eu fechei a questão. Para mim, Renato é o treinador do Grêmio e Renato será o treinador do Grêmio também no início da temporada. Não vejo outra situação senão a contratação de Renato e a construção de um projeto em cima exatamente da forma, Renato, de construir e de conduzir. Não consigo ver algo diferente disso, não consigo notar nenhuma modificação que não seja exatamente essa relação. Renato tem uma forma muito prática de conduzir as suas manifestações, tem uma forma muito comum de comunicação, e a comunicação do Renato, ela se coloca e se posiciona assim. Renato tem, hoje, um caminho direto com o futuro presidente do Grêmio. Inclusive, ele disse isso. Numa das primeiras respostas, ele faz questão de dizer, eu tinha desde 2016 um caminho direto com o presidente. Lembrando que em 16 o vice-futebol era o Alberto Guerra. Em 17 o vice-futebol era o Odorico Roman. E ele disse isso. Eu tinha um caminho direto. Ele não quis criticar dirigentes que passaram pelo futebol e não foi essa a intenção dele, pelo contrário, Renato foi construtor e está sendo construtor. Agora,
na próxima gestão, tanto Alberto Guerra quanto Odorico Roman foram homens do futebol e terão contato direto com o Renato exatamente por ter sido o diretor de futebol dele. No caso, vice-presidente de futebol, ambos os casos. O Alberto Guerra não foi em 2016, mas foi em 2018. Em 2016, ele chega, quando o Alberto Guerra sai, o Renato chega, já com o Odorico de diretor e o Adalberto Praz de vice-presidente. Então, esse elo, ele é Renato com a porta do CT e o presidente e o seu conselho de administração, separados, inclusive fisicamente. Eu fiquei com essa sensação e, para mim, essa é a principal notícia saída da coletiva. As outras são importantes, construção do time, pedido de torcida, mas são mais pontuais, são mais em cima dos fatos atuais. Essa não. Essa é o projeto do Grêmio. Esse é o projeto de clube que o Grêmio está construindo e que passa exatamente por isso. Alberto Guerra e Odorico querem Renato. Renato quer ficar. Acabou. Acabou. Ah, mas tem muito que acontecer? Claro que tem muito que acontecer. Mas nós sabemos que o preço do Renato está dentro da realidade do Grêmio. Inclusive está contratado pelo Grêmio esse ano, que é o pior ano financeiro do Grêmio em razão da dificuldade de receita. Isso encerra a negociação. Ah, mas e se o Renato não aceitar o projeto do Grêmio? O projeto do Grêmio passa pelo Renato. O projeto de Alberto Guerra e de Odorico Roman passam pelo Renato. Ele entram na discussão Renato. Ele está colocado no Renato. Ele está posicionado no Renato. Ele não tem outro caminho senão essa força do Renato. E eu não estou dizendo que não vai ter vice de futebol, tá? Teremos vice de futebol, teremos essa construção também. Só que agora, dentro dessa realidade aqui, fica evidente. O posicionamento do Grêmio, a partir de agora, ele passa a ser um pouco diferente. Nós temos que passar alguns caminhos, alguns capítulos precisam ser escritos, sobretudo o capítulo de dentro do campo. O Grêmio precisa vencer, o Grêmio precisa ganhar, o Grêmio precisa se posicionar nesse sentido. Dito isso, o resto, o tempo vai mostrar. Renato será treinador na primeira divisão e irá construir o projeto de início de gestão dos dirigentes que estão muito bem posicionados aí, com o executivo de futebol, com a figura de uma figura política do futebol, e as coisas vão caminhar. Mas a vontade dos dirigentes, somadas à vontade de Renato, indicam o futuro do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.